O verdadeiro poder e natureza do 10 Caudas pode ter sido revelado no segundo capítulo de Boruto to Blue Vortex. O novo mangá tá insano e muitas informações estão sendo reveladas, como por exemplo, o que de fato é um Jubi, já que nesse último capítulo Boruto deu a entender que o Jubi é um ser muito maior do que o Koji imagina, mas o que isso pode de fato significar e de onde os Otsutsukis arranjam novos Jubis a cada planeta que eles vão. Com certeza esse é um dos maiores segredos do clã. De acordo com o Amado, o Jubi é basicamente um broto que eventualmente se torna uma árvore divina ao devorar um Otsutsuki. Com isso, ele gera um fruto de chakra que contém toda a informação genética daquele planeta em questão. É dito também que esse Jubi do Ishiki é completamente diferente do da Quarta Guerra Ninja, sendo de uma espécie diferente, e o Amado diz não saber de onde se veio, mas que os Otsutsukis sempre usam um Jubi quando vão até um planeta, o que é bastante óbvio, pois sem eles não tem árvore divina nem fruto de chakra. Mas aí levanta uma questão: se os Otsutsukis são seres que vão de planeta em planeta por séculos, como por exemplo no caso do Shibai, que devorou milhares de frutos, isso significa que eles precisavam de incontáveis Jubis, e para isso seria necessário uma fonte ou um método para multiplicá-los. Isso também confirma que o Jubi do Ishiki era uma raridade, sendo um Jubi bem jovem, e eu não duvido que o Ishiki tenha roubado de outro ser. Talvez até mesmo pode ter matado aqueles dois Otsutsukis do mural rachado. O fato é que nem o Momoshiki tinha um Jubi, sendo algo muito raro dentro do clã, pelo menos atualmente. E se vocês repararem, o Jubi possui algumas características similares aos Otsutsukis, como por exemplo, vários Otsutsukis possuem o Rinnegan, sendo um doujutsu até que comum dentro do clã, e o Jubi também possui, além de que quando ele foi dividido, um dos garras sujas, que são partes dele, despertou um Rinnegan sem Tomoe, como se esse poder estivesse no DNA dessa raça, e vai saber até onde eles podem evoluir. O fato é que, assim como os Otsutsukis, o Jubi parece uma raça que tem um potencial absurdo de evolução, só que por muito tempo eles foram domesticados pelo clã Otsutsuki, pois eles não só possuem um doujutsu como o Rinnegan em sua linhagem, mas também possuem o potencial de evoluir e até ganhar inteligência, como o Garra Suja que atacou o Kawaki. Além disso, o Jubi, assim como os Otsutsukis, gostam de devorar chakra, e eu digo isso pois ficou claro que os seus favoritos são os Otsutsukis, e a única explicação possível para isso é a genética aprimorada do clã, que devoram vários frutos de chakra e evoluem absurdamente. Então, o provável motivo para um Jubi gostar mais de um membro desse clã é por conta de toda a informação genética que ele consumiu ao longo dos tempos, até porque já foi confirmado que ao devorar um fruto de chakra você se torna um novo Otsutsuki, o que explica a preferência do Jubi por seres desse clã, justamente por conta de todo o poder, chakra e informação genética que eles possuem. É como se os Otsutsukis fossem o fruto de chakra deles, ou seja, tanto o Jubi quanto os membros desse clã gostam de devorar essencialmente quase a mesma coisa. É só vocês lembrarem que o Momoshiki transformou o Kinshiki num fruto para devorá-lo e não desperdiçar tudo que ele conquistou até ali. Era uma regra da sua família, e os Otsutsukis possuem essas informações genéticas que estão presentes em cada planeta, evoluindo a sua linhagem, e deve ser por isso que o Jubi gosta tanto deles. Dessa forma, ficou claro que o Jubi é um ser com potencial incrível, que ganhando consciência poderia evoluir e se tornar uma ameaça tão grande quanto os Otsutsukis que os aprisionaram. Quando Koji dividiu o Jubi, ele fala que era como arrancar partes de uma grande massa de chakra, e ele faz isso usando o seu Shinjutsu, as suas marcas de garra. E na minha opinião, antigamente pode ser que os membros do clã Otsutsuki simplesmente arranjavam novos Jubis em seu planeta natal.
num caso um planeta de Jubi, já que eles são uma raça diferente. Porém, é possível que com o passar do tempo foram sendo necessários novos métodos para multiplicar o Jubi quando sua raça chegasse perto da extinção completa, e na minha visão isso pode ter acontecido perto da época do Shibai se tornar um deus único, isso porque é confirmado que as marcas do Code são um Shinjutsu, então pode ser que o Shibai usava um Shinjutsu similar para dividir o Jubi, que é basicamente uma massa de chakra, só que dessa vez o Code foi além, dividindo o Jubi numa quantidade absurda e os usando para combate, enquanto possivelmente o Shibai ou outros Otsutsukis aprisionavam esses seres para criá-los em cativeiro, apenas com o único intuito deles se transformarem numa árvore divina. E eu acho que essa forma do Jubi do Ishiki é a primeira forma dessa espécie, que ao devorar um Otsutsuki se transforma essencialmente numa árvore que dá origem a algum fruto, mas pode ser que essa raça esconda um potencial de evolução ainda maior que os Otsutsukis, mas por terem sido aprisionados pelo clã por muito tempo, nunca conseguiram ir além, sempre servindo como esses seres que devoram os Otsutsukis, se transformam em árvores e dão origem a um fruto de chakra. A gente pode até fazer um exemplo com o que o Amado falou, já que ele diz que o Jubi era um broto, e se esse broto fosse só a primeira forma do Jubi, e que quando ele fosse evoluindo e ganhando consciência, como aquele Garra Suja que enfrentou o Kawaki, ele na verdade se transformaria em algo muito maior que um broto, não servindo apenas para se transformar em árvores. No caso, pode ser que aqueles Garras Sujas que estavam mordendo os ninjas da vila e se transformando numa árvore sejam ainda meio que uma variação ali da primeira forma do Jubi, e aquele Garra Suja que enfrentou o Kawaki fosse meio que uma evolução, meio que um ser que estava ali já na transição para um próximo estágio. E eu digo isso não só por tudo que eu comentei aqui com relação àquela Garra Suja que estava ganhando consciência e conseguindo até falar, além de despertar um Rinnegan em Tomoe, mas porque o Boruto diz que o Code não conhecia o verdadeiro horror do Jubi, sendo que anteriormente o Code falou que eles eram apenas bestas que agiam por instinto, sendo que nesse mesmo capítulo tivemos esse Garra Suja que fugiu um pouco dessa definição, e eu acho que esse terror do Jubi que o Boruto menciona é a verdadeira natureza e potencial da raça do 10 Caudas, possuindo um potencial de evolução muito grande. Vai saber até onde o Jubi pode evoluir nessa sua atual forma, lutando, ganhando experiência e devorando mais chakras. Um deles até despertou o Rinnegan, então é algo realmente curioso. Mas mano, agora eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham sobre o Jubi? E esse comentário do Boruto, deixa a opinião de vocês ou a teoria aí embaixo nos comentários. Não esqueça também de se inscrever no canal para vocês acompanhar os vídeos que vão sair aqui quase todo dia. Deixe o like também e também ative as notificações para vocês serem notificados sempre que eu postar um vídeo novo. É isso, até a próxima, falou!